A paz de Deus a todos, irmãos. Então hoje nós vamos gravar mais um estudo, irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito da estátua de Daniel e também, irmãos, falar do Apocalipse 17, que ele vai dar a compreensão final da estátua de Daniel. Irmãos, a estátua de Daniel, na verdade, ela foi o sonho que o rei Nabucodonosor da Babilônia ele teve. E aí então, irmãos, ele teve esse sonho e ele procurou lá no seu reino pessoas que pudessem interpretar, e ninguém pôde, decretou até a morte dos magos, dos entendidos, ninguém interpretou. E aí então Daniel se dispôs a interpretar, ele orou com Cedraque, Mesaque e Abednego, e aí o Senhor revelou qual era o sonho que tinha dado para Nabucodonosor. Bem rápido, irmãos, para nós adiantarmos o vídeo nesta parte que todo mundo conhece. Então, está escrito assim, Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Na verdade, quando Daniel falou para o rei Nabucodonosor, o Senhor sonhou com uma estátua. A estátua ela era a cabeça de ouro, o tórax e os braços de prata, a cintura de cobre e as coxas, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Essa foi o sonho que o Senhor teve. Agora eu vou dar a interpretação. E aí então ele leu, ele disse, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no fim dos dias. Quer dizer, de hoje até o fim dos dias, daquela época, o teu sonho e as visões da tua cabeça na cama são essas. E aí ele vai descrever para o rei, além dele falar, rei, você sonhou com uma estátua, ela é feita de metal. E ter falado, ele interpretou. Então, vamos para a interpretação, Daniel 2:38. E onde quer que habitem filhos dos homens e animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. E depois de ti, verso 39, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, em parte barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o lodo. E como os artelhos, os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte será forte e outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura. Quer dizer, não haverá muita união disso aí, das nações. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, no final, ele falou, tu é a Babilônia, depois o reino de prata, de cobre, ele foi falando de ferro, e depois os dedos, barro misturado com ferro, mas não vão ter muita ligação, e aí uma pedra que vai passar e vai destruir tudo isso aqui, e ele vai ser um reino eterno, estabelecido para sempre. Foi a interpretação que Daniel fez com Nabucodonosor. Agora nós vamos em Daniel 7, precisa dele para ajudar
na interpretação da estátua. Então, Daniel 7, 1. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Aí Daniel o Senhor mostrou para Daniel, né, coisas a mais para ele poder interpretar melhor a estátua. Falou Daniel e disse: eu estava olhando a minha visão de noite, e eis que dos 4 ventos combatiam no mar grande, no mar Mediterrâneo. E 4 animais grandes, terríveis, uns dos outros subiam do mar. 4 animais, aqui, o leão, o urso, o leopardo e depois um animal terrível. Continuei olhando e eis, Daniel 7,4. E o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Então, esse leão alado, né? Imagina um leão, um animal forte, ainda mais alado, cheio de poder, algo fora do normal. E aí depois ele vai falar aqui, e continuei olhando, eis que um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta e devora muita carne. Porque de um lado, né, era 2 impérios, Média, Pérsia, levantou de um lado esse urso, e esse urso ele vai ter 3 costelas na boca, né, que vai ajudar a interpretar. E continuei, e aí ele fala aqui, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta, devora muita carne. Então, essas 3 costelas que estavam na boca do urso vai ajudar a colocar, porque pela interpretação da estátua, começa: olha, rei, você é o rei da Babilônia e a cabeça de ouro. Então a gente contaria Babilônia, Pérsia, Grécia e Império Romano, esses 4 aqui. Só que eu vou precisar de mais 2. E quem que ajuda a interpretar? O Daniel 7. Por que ajuda a interpretar? Porque esse urso, ele tinha 3 costelas na boca, ele devorou 3. Ele devorou a Babilônia, a Síria e o Egito, né? A Pérsia que luta contra a Babilônia, mas também destruiu a Síria e o Egito. Por isso que eu preciso de Daniel 7. Então o urso com as 3 costelas vai ajudar a completar os impérios aqui, que tinha começado na Babilônia, mas eu preciso desses 2. Então o urso que ajudou. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O leopardo, né, o Império da Grécia, começou lá com Alexandre o Grande, e aí quando ele morre, divide pelos seus generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. 2 desses perderam parte do império e 2 sobressaíram, Seleuco na Síria e Ptolomeu no Egito. Né? Por isso que a estátua ela começa na cintura, aqui na barriga, e vai até as coxas, já dividido em 2 partes, porque desses 4 sobressaíram 2. Quero mais, os 4 existiram depois de Alexandre o Grande, os 4 generais começaram a divisão do império. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareciam antes dele. Ele tinha 10 pontas, 10 chifres. E aqui ele vai falar, né, que esse animal terrível, ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres desse animal terrível, porque agora nós estamos no Daniel 7, ajuda nós olharmos para os 10 dedos da estátua, para ajudar a compreender essa parte. Aí então, irmãos, em Apocalipse 13, 1, só para título de curiosidade: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Esta besta significa fera, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres.
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, pés de urso, um dos animais, e a boca de leão, está lá o leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono, e grande poderio. Depois ele vai falar que vi que de uma de suas cabeças, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, depois nós vamos explicar que esse oitavo rei tem a ver, ele está ligado, né, a uma dessas nações aqui. Depois a gente faz o comentário aqui. Bom, agora, irmãos, nós precisamos ir em Apocalipse 17, porque o Apocalipse 17 vai ajudar a nós interpretarmos melhor a estátua. Então, Apocalipse 17, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, irmãos, o mistério da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, na verdade, irmãos, nós não vamos entrar nos detalhes, mas a mulher é um poder político que tenta dominar os homens, né? Irmãos, e esta terra tem um poder político hoje que tenta tirar o cristianismo da terra, um poder político muito, muito forte, e a gente já percebe a ação dele. Então, mas nós não vamos falar nada da mulher, nós vamos ficar na besta aqui, 7 cabeças e 10 chifres, que é o objetivo do vídeo. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é e que virá. Porque nós vamos chegar à conclusão, irmãos, que a besta ela vai sair da sétima cabeça dessas 10 nações. E as nações, elas são compostas de países, né? E esses países, então, eles uma dessa cabeça aqui, nós vamos citar, vai compor essas 10 nações, uma cabeça que ficou no passado. Irmãos, o que acontece? Na formação da estátua aqui, foram passados os impérios e chegou até o Império Romano. O Império Romano ele vai fazer a ponte para chegar até os pés da estátua, que são os dias atuais, para a formação das 10 nações. E como que o Império Romano foi... O Império Romano ele foi dividido e como ele cresceu, o Império Romano foi conquistado pelos povos bárbaros. Então, por exemplo, ali os saxões, a Inglaterra, os gauleses, a França, o Império Germânico, a Alemanha. E então esses bárbaros conquistaram parte do Império Romano e formaram as nações. E trouxeram então até os dias atuais que o mundo ele é composto de várias nações. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher, então, está assentada sobre 7 montes, 7 poder. E são também, Apocalipse 17, 10, são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. Quando ele fala dessas 7 cabeças, aqui esses 7 montes, ele vai falar que 5 já caíram. Por que 5 já caíram? Aqui é um ponto-chave para o entendimento. Por isso que foi usado o Apocalipse 17 para o entendimento da estátua. Precisa dessa informação. 5 já caíram. Quando João recebeu a informação, a visão do Apocalipse, ele estava dentro do Império Romano. João, ali próximo do ano 100, ali, depois de Cristo, né, um pouco antes, ele
escreveu o Apocalipse. Então, João está dentro do Império Romano. Por isso que a informação que nós acabamos de ler aqui de Apocalipse 17:10, que é muito importante, ele fala que 5 impérios já caíram. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia, já ficaram para trás, já caíram. E ele fala, um existe. Qual o que existe? Existe lá no presente, João está escrevendo, e é o Império Romano, por isso que um existe. Então, João escreve do Império Romano. E ele fala que um aqui e o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Então, são 5 caíram, um existe, a sexta cabeça que existe. E onde que está a sétima cabeça? A sétima cabeça, ela vai ser formada sobre 10 nações, os 10 chifres ou os 10 dedos da estátua. E aí, irmãos, como eu preciso colocar os dedos, ele está ligado aos pés, os dias atuais. Eu não posso pegar esses dedos, colocar no joelho, ou na barriga, ou na perna da estátua. Não tem como. Os dedos estão nos pés. Por isso que as 10 nações estão ligadas na formação da estátua aos dias atuais, aos pés da estátua. As pernas vieram formando e chegaram nos pés. Então, o que vai acontecer? A formação das 10 nações está ligada aos pés, aos dias atuais. São as 10 nações. E, em contrapartida, em Daniel 7, ele falou lá do animal terrível, que tinha 7 cabeças, né? E tinha 10 chifres. E aonde que eu vou colocar os 10 chifres? Eu vou colocar os 10 chifres na sétima cabeça, como eu coloquei os 10 dedos nos pés. Eu não consigo colocar os dedos em outro lugar. Eu não consigo colocar os 10 chifres fora da sétima cabeça, porque os dedos estão ligados aos pés. Então, os animais aqui de Daniel 7 vai ajudar a explicar essa parte. Eu só consigo colocar os 10 chifres na sétima cabeça, eu não consigo colocar em outra. Então, 10 chifres aqui na sétima cabeça. E aí vai falar e Apocalipse 17:11, a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Esse verso aqui também, irmãos, é super importante aqui, uma leitura bem calma e explicação para entender. E a besta que era e que já não é, uma das cabeças lá que existiu, que foi e não é, ela é o oitavo, é também o oitavo. E é do 7, vem a perdição. Irmãos, a sétima cabeça, ela é composta, ela tem 10 chifres, a sétima cabeça, perdão aqui, a sétima cabeça tem 10 chifres. Esses 10 chifres, ela vai ser composto por nações. E uma dessas nações que compõe os 10 chifres já foi uma cabeça. Inclusive, em Apocalipse 13, nós lemos lá que foi ferida de morte. É justamente a Assíria, né? Por exemplo, ali Isaías 36, quando fala do rei Senaqueribe, é uma pré-figuração do anticristo. Cercou Jerusalém, desceu um anjo e destruiu ali sem força humana. Quem que vai destruir o anticristo? O próprio Senhor Jesus, é a força do céu. Os homens não conseguem destruir. Então já prefiguraria. Ali Naum fala de Nínive, da Síria, fala dele, também Ezequiel vai falar, Gog e Magog, todos vão dar referência para a Síria. Que justamente desses 10 chifres, justamente 3 vão ser tirados e vai nascer um bem forte. Esse um forte, ele pertenceu a uma dessas cabeças, que é justamente a Assíria. E ele é o oitavo.
o anticristo, ele vem da onde? Ele vem de uma dessas 10 nações. E nações são países do globo, são países que se formaram. E um desses países aqui, que vai justamente ele, que vai ser o anticristo, é da região da Assíria. Ali, irmãos, também se nós analisarmos Daniel 8, a luta do bode com o carneiro tinha 2 chifres, era a Média e a Pérsia. E o bode tinha um chifre grande, que era a Grécia, Alexandre o Grande. Lutou e derrubou. E daqui surgiu 4 chifres, para os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. E de um desses chifres, o do norte, foi o que surgiu o anticristo. Né? Também ajuda a entender. Então, vamos ler de novo Apocalipse 17, 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7. É uma das 7 cabeças e vai à perdição. Por quê? A besta, ela vai à perdição, vai ser lançado lá no lago de fogo. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Porque a besta sai das nações, esses 10 reinos que receberão o reino por 1 hora, e a besta sai daí. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmios, e deu-se poder para continuar. Aqui Apocalipse 13, 5, uma explicação, por 42 meses. Fala que a ação da besta é 3 anos e meio, né? São os 3 anos e meio de grande tribulação. Aí Apocalipse 17, 13, para terminar, esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta. As nações que vão entregar o seu poder, né, ao anticristo, que ele vai dominar. É o 8º rei. Tá certo? E aí, então, irmãos, a pedra, que é Cristo, ela vem e vai destruir todos esses reinos aí, e daí surge o reino eterno, o reino de Cristo. Tá bom, querido? Nós vamos parar o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos.